As marcas de Cristo. Sem escrever um livro ou ocupar uma posição de poder, Jesus impactou a humanidade como ninguém. Nesta semana você vai fortalecer sua fé e relembrar impressionantes histórias. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Olá, olá, que bom que você sintonizou novamente neste bom lugar, nesse bom lugar virtual para a gente aprender um pouquinho mais do amor glorioso do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Deus e Salvador. E hoje temos um tema muito especial. Como estamos abordando as marcas de Cristo, Cristo, ele tem modificado positivamente todo tipo de vida que lhe é franqueada e também tem tornado a humanidade um lugar, a raça humana, um lugar do seu amor, um lugar da expressão de seu carinho. E algumas coisas que Jesus fez e temos recebido muitas bênçãos, como vimos no momento anterior, a educação. Também vimos sobre a misericórdia e a compaixão. O mundo é mais compassivo e mais misericordioso. Deus, em Cristo Jesus, nos ensinou a amar. E a valorização da humanidade. Deus veio para valorizar aqueles que tinham perdido o seu valor. Hoje, esse é o quarto tema, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre a liberdade, chamados à liberdade. Essa é uma das marcas de Cristo, liberdade. Um dia ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus é aquele que traz libertação. A base da nossa meditação será aqui pautado no livro de Gálatas. Gálatas é uma carta muito especial de Paulo, que ele escreveu por volta do ano 48 a 52. E as pessoas desta região estavam enfrentando um problema muito sério, porque o trabalho que o apóstolo fez estava sendo destruído por outras pessoas, por outros líderes, tá? Só mais algum detalhe sobre a Galácia, né? Era uma província romana. Hoje é a Turquia. Hoje é a Turquia. Essa é uma região lá do Oriente Médio, né? Aquela região especial que tem tanta história. E no livro de Gálatas, então, nós encontramos esta doutrinação, este ensino, né, de Paulo para a igreja naquela época, mas também encontramos elementos teológicos extraordinários. E é isso que nós vamos dialogar aqui. Nós temos, neste contexto de Gálatas, os falsos irmãos, que são os mestres, podemos dizer, oposicionistas judaizantes, e que trabalhavam em torno da circuncisão. Eles queriam que as pessoas se tornassem, primeiro, judeus, se submetessem aos ritos judaicos, praticamente se tornando judeus novamente, para depois se tornarem cristãos. Isso traria um embaraço gigantesco para o evangelho, né? Jesus nos trouxe essa libertação, nos trouxe uma forma ainda melhor de nos achegarmos a Deus, porque hoje não é uma raça, mas através do cristianismo, pessoas de todas as nações são chamadas a aceitar a Cristo e viver em liberdade. Um outro grupo são os insensatos, que também são chamados de enfeitiçados, né? Estavam enfeitiçados por esses mestres oposicionistas, né? Insensatos por quê? Porque estavam dando muita atenção àquilo que não era da instrução divina, da instrução de Deus, né? E nós então encontramos aqui em Gálatas 5, verso 13 a 16,
O que é a liberdade? Então, 13 a 16, 5 versos 13 a 16 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha que verso importante. Foram chamados à liberdade. O que é a liberdade? Em Gálatas é mencionado o Pai 30 vezes, Jesus 38 vezes e o Espírito Santo 18 vezes. 2 aspectos da pessoa livre. Então, vemos aqui nesse livro que é servir e andar. São palavras-chave aqui. Marcas da liberdade é a fé, amor e serviço. Ou seja, nós somos livres para amar, para exercitar a fé e para servir. Nós temos que colocar nesse contexto as forças do mal, que são escravizantes, né? A pessoa não ama, não exercita a sua fé de uma forma verdadeira e serve o império das trevas, né? Este Senhor, diz, segundo Coríntios 3,17, assim: este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, ou aí há liberdade. O Espírito Santo traz liberdade. De acordo com a Bíblia, Jesus nos liberta e o Espírito Santo também nos liberta. O Pai nos liberta. Essa é a tarefa divina. Eles vieram aqui exatamente porque fomos raptados pelo império do mal. Este planeta foi raptado, este planeta foi submetido às garras de Satanás. E agora ele vem nos dar uma oportunidade de vida, de viver felizes, de viver alegres, de viver com plenitude, sem escravidão. Este é o primeiro ponto, que a liberdade, sim, é servir e andar com Deus, andar na palavra de Deus. O segundo ponto, como viver em liberdade. E aqui em Gálatas 5, 17 a 23, você pode verificar também na sua Bíblia, se desejar, agora ou depois, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Até o verso 21 aqui, tá? Mas poderíamos discorrer um pouco mais, e aí entramos até no verso 23, que vem o fruto do Espírito, muito bem conhecido de nós, de você também, mas o fruto, e aqui é o contraste, né, do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que coisa maravilhosa, né? Estamos em liberdade quando a lei não nos oprime. E quando é que ela não nos oprime? Quando é que ela não está fazendo sua pressão sobre nós? Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, que também é a origem, que é o propósito de toda a vida. Nós somos livres para fazer aquilo para que nós fomos projetados. Uma honra e glória ao nome de Deus, porque somos filhos de Deus. Deus nos criou para ser filhos dele, não filhos do maligno, não filhos do pecado, não escravos do pecado, e sim livres para fazer o bem
para amar, para abençoar, para multiplicar felicidade, né? Então, aqui tem alguns aspectos também, né? Como viver em liberdade? Primeiro, devemos ter consciência do conflito, carne lutando contra o espírito. Nós devemos também rejeitar as obras da carne, então tomar uma decisão. Não apenas saber, mas tomar a decisão. E 3, ser guiados pelo Espírito. Deixar que o Espírito comande a nossa vida. Deixar. Veja, essa palavra deixar, né? Significa liberdade, você tem escolha. Do lado do mal não existe escolha, né? A opressão. Só se Deus libertar mesmo, pelo clamor da alma, né? Senão vai ficar escravo de Satanás, nessas garras terríveis. Liberdade tem um componente propositivo e outro restritivo. Olha que interessante a argumentação. Propositivo, em excesso, leva a libertinagem e rebeldia, né? Aqueles que acham agora, tudo pode, né? Sou de Deus, agora tudo pode. Não é assim, né? E restritivo em excesso leva ao formalismo e legalismo. Nada pode, né? Então, equilíbrio. Uma pessoa livre é uma pessoa que está em equilíbrio. Ele sabe o que é bom e escolhe o que é bom. Sabe o que é mal e rejeita aquilo que é mal. Maturidade. O terceiro e último elemento é o alcance da liberdade. Gálatas 5, 24 a 26 nos diz mais ou menos assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Olha que importante esta argumentação bíblica, né? Pecado gera culpa, condenação e castigo. A redenção gera liberdade da culpa, liberdade da condenação do pecado, liberdade do castigo eterno. Só temos 2 caminhos para escolher. Verdade, nós temos. Deus nos deu uma vantagem enorme, né? Se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Pai, não teríamos escolha. Seria aquele destino terrível que foi escolhido enquanto tínhamos liberdade lá no Éden, né? Através dos nossos pais. Jesus veio dar liberdade de novo. Todas as pessoas podem ter liberdade, podem ter escolha, né? E devem escolher bem. E finalizando, hoje nós temos liberdade civil, porque Jesus nos deu. Nós temos liberdade política, e nós temos liberdade religiosa e tantas outras liberdades, porque Ele nos amou, porque Ele veio aqui nos socorrer e trazer para nós já um mundo diferente e melhorado. Mas ainda não é o que Ele planejou. Tem algo maravilhoso esperando por nós, esperando por você. Que Deus te abençoe ricamente. Deseja ser livre? Fique do lado de Deus. Ele é o Deus da liberdade. Ele é o Deus da alegria. Ele é o Deus da salvação. Oro por você. Querido Pai Celestial, abençoe este querido, esta querida que me vê, me ouve, que a sua voz esteja em sintonia com o seu coração. Que o meu coração esteja em sintonia com a tua mente. Por favor, Senhor, nos conecte a Ti e nos dê liberdade completa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe acompanhe e você acompanhe a Jesus também nessa jornada rumo ao céu. Felicidades. Foi o seu olhar que me alcançou quando estava perdido. Foi aquele toque curador quando estava ferido que me resgatou, me transformou, nova criatura.
aceito a graça de Cristo Jesus, longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Hoje aceito a graça de Jesus, no corpo, as marcas de Cristo, crucificado